o nosso estudo de hoje, então, o livro Obras Póstumas. Nós estamos no capítulo que trata da profissão de fé espírita raciocinada, no terceiro item, criação, no terceiro tópico, criação, no item 17. E a gente então, fazendo uma breve recapitulação, Kardec apresenta para nós aqui algumas considerações a respeito da criação do mundo, da criação dos espíritos, né? E aqui nesse item número 15, a gente parou no 16, né? Que a gente vai entrar no 17 agora. Nesse número 15, a gente tem aqui falando sobre a origem e o modo de criação dos espíritos que nos são desconhecidos. E Kardec coloca: sabemos somente que foram criados simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência e sem conhecimento do bem e do mal, mas perfectíveis, com uma igual aptidão para tudo conquistar e tudo conhecer com o tempo. Então, inevitavelmente, a gente sempre se questiona como tudo começou para o espírito, né? Como nós começamos, qual foi a nossa origem. E, né, aproveitando, né, que o nosso amigo Francis chegou, nesta semana que passou, nós tivemos a oportunidade de fazer uma consulta à equipe espiritual lá do Centro Espírita Leon Denis, e eles nos responderam, né? Eu fiz uma pergunta a respeito dessa fase de transição entre os reinos inferiores e o reino hominal, de que forma que um animal, por exemplo, passaria à condição humana, como isso acontece, quanto tempo demoraria. E a resposta do espírito, né, infelizmente ficou limitada dentro do seu conhecimento, que é um conhecimento já bastante profundo. E a recomendação que fizeram para nós foi exatamente a questão número 607 do Livro dos Espíritos, porque não existe uma afirmativa, né, porque tudo isso acontece em mundos bastante diferentes do nosso, onde há as condições propícias para que haja essa transição, assim como já foi a Terra em outra época, né? Se nós pegarmos, por exemplo, os estudos de história, de arqueologia, a gente vai chegar naquelas descobertas onde os hominídeos foram descobertos aqui no nosso planeta. Então basta a gente pegar qualquer livro de história, qualquer pesquisa na internet a respeito da evolução do homem a partir dos primatas, e nós vamos ter ali desenhos, gravuras, fotografias de crânios, de esqueletos, falando daquele início, né, onde havia ali o homem, o Homo erectus, que era aquela primeira espécie. Depois veio o Homo habilis, depois o Homo sapiens, o Homo sapiens sapiens, que é a nossa condição atual. Então, em cada fase de evolução, e isso remontando a alguns milhões de anos, o homem, na condição atual em que ele se encontra, com a sua constituição orgânica e tudo mais, ele existe no nosso planeta, segundo as pesquisas, há 200 mil anos. Antes disso, o homem ainda, na verdade, aquelas espécies hominídeas se encontravam ainda naquele processo evolutivo. Então foi a partir de 200 mil anos que o homem surgiu definitivamente no planeta, inclusive até interagindo com aquela espécie que nós de vez em quando ouvimos em alguns estudos, né, que é o homem de Neandertal, que foi uma descoberta que teve na Europa de uma espécie paralela ao homem. A gente poderia dizer assim que seria o primo do homem. E aí essa espécie, pela própria seleção natural, acabou sendo extinta, e o homem então prevaleceu como a espécie mais evoluída. Então o nosso planeta já foi também esse berçário, digamos assim, de espíritos, mas a partir do momento em que ele alcançou um determinado grau de evolução, somente os espíritos já prontos reencarnam aqui. Embora os espíritos afirmem para nós, aqui no Livro dos Espíritos, que isso não é uma regra absoluta, mas é uma exceção, um espírito nessa condição primitiva nascer aqui entre nós. E aí basta a gente fazer uma pesquisa, né, dessas
questões antropológicas. A gente vê antropologia fazendo estudos, por exemplo, na África, na Ásia, na própria América Latina, né, na América do Sul em especial, onde nós vemos tribos, vemos pequenos agrupamentos, pequenas sociedades que vivem realmente nessa condição primitiva, ainda, por exemplo, vivendo a brutalidade do instinto, vivendo ainda completamente a ignorância em termos de filosofia, em termos de conhecimento, grupos completamente isolados dessa sociedade estruturada que nós vivemos. Então a indicação que eles fizeram para nós a respeito da criação dos espíritos é essa questão 607. Vou fazer a leitura aqui. Ela se divide em 607A e B, 607, 607A e B. Né? Bom dia, Bispo, bom dia, Andréia, bom dia, Humberto, bom dia, menina. Então está aqui: ficou dito que a alma do homem, em sua origem, assemelha-se ao estado da infância da vida corpórea, que a sua inteligência apenas desponta e que ela ensaia para a vida. Onde cumpre o espírito essa primeira fase? Então, já sabemos ali essa fase infantil da alma. Kardec entendeu fazendo essa comparação, mas a pergunta que ele fez foi: onde aconteceu isso? E aí os espíritos respondem: numa série de existências que precedem o período que chamais de humanidade. Aí a gente já tem essa interrogação, pensando, por exemplo, né, como seriam essas espécies. E aí então Kardec volta a perguntar: parece assim que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Resposta: não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? É nesses seres que estais longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida como conhecemos. É de certa maneira um trabalho preparatório, como o de germinação, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. É então que começa para ele o período de humanidade, e com este a consciência do seu futuro, a distinção do bem e do mal e a responsabilidade dos seus atos. Como depois do período da infância vem o da adolescência, depois a juventude e por fim a idade madura. Não há de resto nessa origem que deva humilhar o homem. Nada há de resto nessa origem que deva humilhar o homem. Os grandes sábios sentem-se humilhados por terem sido fetos informes no ventre materno? Se alguma coisa deve humilhá-los, é a sua inferioridade perante Deus e a sua impotência para sondar a profundeza de seus desígnios e a sabedoria das leis que regulam a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia que faz a solidariedade de todas as coisas da natureza. Crer que Deus pudesse ter feito qualquer coisa sem objetivo e criar seres inteligentes sem futuro seria blasfemar contra a sua bondade, que se estende sobre todas as suas criaturas. Kardec então insiste na questão 607b. Esse período de humanidade começa sobre a nossa Terra? A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de humanidade começa, em geral, nos mundos ainda mais inferiores. Essa, entretanto, não é uma regra absoluta e poderia acontecer que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Esse caso não é frequente e seria antes uma exceção. Então aqui nesse começo da questão 607A, quando os espíritos colocam: é nesses seres que estais longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, a gente lembra que o que nós conhecemos hoje são fragmentos desse período primitivo baseados nos estudos que a arqueologia faz nessas descobertas. Então hoje, se eu não me engano, nós temos apenas um esqueleto completo de um humanoide daquele período pré-histórico aqui no nosso planeta. Os demais que foram descobertos eram ali apenas partes, eram fósseis, um crânio, um pedaço do corpo, algum membro, né? Então,
Hoje o que nós sabemos nós fazemos uma suposição, assim como fazemos também suposições a respeito, por exemplo, dos animais pré-históricos. Nós encontramos um esqueleto, vamos falar do Tiranossauro Rex, que é um bastante conhecido de todos nós. Então, baseados naquele esqueleto, nós fazemos uma suposição de como é o corpo físico deles. Qual é exatamente ali a sua musculatura, como é a sua pele, qual é exatamente o seu peso, a sua dimensão. Então, de modo geral, a gente faz especulações, são tentativas que a nossa ciência hoje faz para tentar descobrir de que forma que eles eram. Assim como também hoje nós pegamos, por exemplo, a nossa ciência voltada para a reconstituição, no caso da medicina legal, que pode ser dessa forma também, essa parte de perícias e tudo mais, pegam um esqueleto e tenta moldar o rosto de uma pessoa com massas. Vocês já devem ter visto isso em fotografias, em documentários e tudo mais. Então eles pegam ali um crânio, pegam pedaços de borracha que tem determinado comprimento, né, que normalmente são muito pequenos, e eles vão então colando essas borrachas em partes do corpo, em partes do rosto, naquelas partes em que tem mais músculo, naquela parte que tem menos músculo, como é o caso, por exemplo, a testa tem uma fina camada de tecido. Já pegamos a bochecha, por exemplo, já é alguma coisa mais volumosa. Então eles vão, por essas tentativas, colocando esses marcadores e depois preenchendo com massa. Aí colocam uma figura, uma peruca, e fotografam e dizem assim, né? Pois é, um trabalho assim muito bacana, um trabalho bem legal, mas que exige muita pesquisa e muita dedicação também. E depois eles apresentam uma foto dizendo assim, esse é o rosto que provavelmente teria essa espécie, né, ou esse indivíduo. E é então é o que a ciência faz hoje. Então quando Kardec fica pensando assim, como eram as espécies em que os primeiros em que esses princípios inteligentes começaram definitivamente a se elaborarem para adentrar nessa fase humanoide. Então quando eles colocam que estáis longe de conhecer inteiramente, na época de Kardec muitos desses fósseis sequer tinham sido descobertos. Eles foram descobertos depois. Mas já para nós aqui no século XX, principalmente, nós tivemos ali uma quantidade de descobertas, de investigações muito mais volumosa, muito mais consistente. E ainda assim tivemos as nossas limitações. Então o mais interessante de tudo é sabermos que essas espécies, que como a gente já conversou anteriormente, nós poderíamos chamar de elo perdido, que é o que a nossa ciência hoje tenta descobrir, qual é exatamente o elo perdido, a espécie que vincula definitivamente os animais dos seres humanos. Então eles vão, através dessas espécies descobertas desses humanoides, tentando descobrir qual é aquela que faz realmente aquela conexão. E aí então os espíritos dizem para nós que nós estamos longe de conhecer, porque isso normalmente acontece em mundos diferentes da Terra, mas que a Terra já foi um berçário. Mas, como a gente já sabe, grande parte dessas espécies que desencarnaram aqui no nosso meio, já deterioraram, já desapareceram, já foram destruídas. Então a gente tem muito pouca informação a esse respeito. Mas que os espíritos nos revelam, né, nesse ponto fundamental, de que há mundos que também são habitados além do nosso planeta, nesses confins do universo, é nesses mundos em que tudo acontece. Então nós ficamos apenas nessa parte da nossa imaginação, já que a gente tem que lidar com a nossa realidade atual, né? Tocaniri colocou para nós, né? E é a face mais complicada, pois tem mais carne e nervos, né? Pois é onde mostra muitos dos nossos sentimentos, né? É um trabalho artesanal, artístico e intuitivo também. Essa é a parte importante. Então aqui voltando para esse item aqui do nosso livro Obras Póstumas, o item 15, Kardec colocou aqui, né, a origem e o modo de criação dos espíritos nos são desconhecidos. Então, na verdade, as informações que nós temos, elas direcionam o nosso raciocínio, né, trazem para nós ideias, imagens que a gente vai elaborando na nossa mente, tentando lembrar de como tudo isso aconteceu. Nós comentamos no nosso estudo anterior, exatamente passando por esse item, quando eu sugeri para vocês aquele filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick.
Nesse filme nós temos uma passagem lá no comecinho do filme em que alguns macacos, né, e depois começaram a se mostrar como humanoides, fizeram as primeiras descobertas. Então seria como se fosse a inteligência aflorando naquela espécie primitiva. Pelo menos aflorando de uma forma mais intensa, porque nós sabemos que os animais, embora muito mais voltados para as suas necessidades, também têm ali inteligência. Muito diferente da nossa, evidentemente, mas para quem tem animal doméstico sabe exatamente, analisando o seu comportamento, vê claramente ali a inteligência desses animais. Quando a gente assiste a documentários na televisão, Discovery, National Geographic, entre outros, a gente vai analisando que os animais realmente têm um comportamento que não é simplesmente por instinto, mas ele age realmente buscando um objetivo, embora esse objetivo seja voltado, como eu falei, apenas para a sua subsistência. Então, quando os humanoides começaram a demonstrar essa inteligência mais aflorada, foi quando começaram a surgir os primeiros sons, e eles se comunicavam através desses sons, começaram a surgir a produção dos utensílios, a produção dos seus alimentos, a busca de um lugar para que eles pudessem morar com mais tranquilidade, começaram a constituir as primeiras sociedades, quando o homem deixou, por exemplo, de ser um nômade, que ele já era um ser mais já desenvolvido que os humanoides, mas ele optou pelo sedentarismo, lembrando que o sedentarismo, no seu sentido objetivo, mostra exatamente o homem se estabelecendo e vivendo apenas num local. Só que hoje nós entendemos o sedentarismo como um homem sentado com uma bacia de pipoca na frente da televisão, gordo, vendo um jogo de futebol sem fazer nada. E logo ele acaba desencarnando com um infarto porque o organismo dele acabou acumulando substâncias nocivas para o seu funcionamento. Mas então o homem, quando ele se tornou sedentário, na verdade ele se estabeleceu. E esse estabelecimento permitiu que ele se desenvolvesse, desenvolvendo, por exemplo, a agricultura, a pecuária, desenvolvendo sistemas econômicos, sistemas de economia primitivos, sistemas políticos primitivos, depois começaram também a organizar melhor as suas religiões, a sua cultura, enfim, começou a avançar nessa trajetória que chegou até nós, partindo desse início. Então, como a gente comentou, bom dia pessoal que chegou. Então, como a gente comentou aqui agora há pouco, os espíritos então eles se desenvolvem dessa forma. Por isso, então, para nós ainda é muito difícil. Quando nós falamos, por exemplo, dentro de um debate teológico, como é que a alma foi criada, a primeira resposta que vem é exatamente aquela que o livro Gênesis acaba apresentando. Não apenas na questão da formação do organismo, naquela ideia de Adão e Eva, mas a gente imagina que Adão e Eva, dentro dessa linguagem figurada, eram os dois organismos, os primeiros organismos criados já naquele formato. Então a gente descarta completamente a pré-história, os humanoides e todas as pesquisas. Ao mesmo tempo que quando nós falamos do espírito, o espírito quando incorporou, quando encarnou, digamos assim, naqueles corpos, através do sopro divino, eles já vieram prontos. Já sabiam falar, já sabiam todos os cuidados, já tinham inteligência pronta. Então, dentro da visão teológica, o homem existe a partir daquela criação. Dentro do evolucionismo, da teoria de Darwin, nós temos ali que as espécies evoluíram e chegaram onde nós chegamos. E quando nós falamos do espiritismo, nós entendemos que o organismo evoluiu, assim como também o espírito evoluiu daquele princípio espiritual dos reinos inferiores. A Fernanda colocou, não consigo ver a área de texto, estou escutando tal. Reinicia. Depois no 16 aqui, para a gente poder dar continuidade nessa nossa recapitulação, à medida que o espírito se afasta do ponto de partida, as ideias nele se desenvolvem, como na criança, e com as ideias o livre-arbítrio, quer dizer, a liberdade de fazer ou não fazer, de seguir tal ou qual caminho para o seu adiantamento, o que é um dos atributos essenciais do espírito. Então, aqui já fala que quando o espírito é lançado, então, nessa nova fase da humanidade, de humanidade, ele então começa a desenvolver todos os seus atributos intelectuais e morais.
e aí então já tem discernimento entre o bem e o mal, e é a partir dessa fase em que ele começa já a responder por aquilo que ele faz. É exatamente aí que começa então a fase das provas e das expiações. Como nós estamos no mundo de provas e expiações, a gente pode imaginar em que fase da humanidade nós começamos a ser julgados pelas nossas ações, pela lei de causa e efeito. Porque até então nós éramos simplesmente impulsionados pelo instinto, pelas necessidades. Mas o homem começou então, a partir do momento em que ele começou a desenvolver a sua razão, os seus sentimentos, as suas ideias, ele começou então a assumir responsabilidades, ainda que responsabilidades primitivas. Nós não podemos comparar, por exemplo, um crime que acontece na nossa sociedade de um assassinato que aconteceria, por exemplo, há 150 mil anos, em que o homem ali brigava por detalhes, brigava por uma ferramenta, brigava por um local, brigava por um pedaço de comida. Então eles matavam e morriam com muita facilidade. E é daí então que certa vez, conversando com um espírito aquele que fazia estudo aqui na internet que eu comentei com vocês, na sala Espiritualismo Ecumênico, né, o Joaquim de Aruanda, ele sempre dizia assim na brincadeira, né, nós todos temos mais de 7.000 encarnações nas costas. Então a gente fica pensando assim, 7.000 encarnações, será que é possível isso? Se nós remontarmos lá para aquele começo, e nós pensarmos que nós morríamos com muita facilidade em virtude de doenças, em virtude de agressões do ambiente, em virtude de disputas de espaço, em virtude do ataque de animais, dá para imaginar a gente correndo assim e um tigre atrás de nós querendo devorar, né? Então, lá naquela época a gente vivia pouco tempo. Algumas vezes a gente nascia, quando chegava nos primeiros anos de vida já desencarnava. Aí imediatamente já era programada uma nova encarnação, porque naquela fase inicial as reencarnações se davam de um modo muito rápido, porque não havia necessidade ou não havia importância para nós como espíritos naquele período passarmos por essa fase de erraticidade. Isso porque na erraticidade nós raciocinamos, nós avaliamos, nós fazemos planejamento, nós nos desenvolvemos e tudo mais, e o espírito naquela fase primitiva ele não tem atributos para isso. Então na verdade ele desencarnou, já volta a reencarnar, desencarnou, volta a reencarnar, quase que imediato. Até que depois ele começando a se desenvolver, ele já começa a demorar um pouco mais de tempo para poder aproveitar melhor esse período extracorporal. Então a gente vê assim, quantas encarnações a gente deve ter? De 7.000 encarnações, conforme ele falou, provavelmente. Devido a esse dinamismo de idas e vindas daquele período inicial, onde tudo era muito rápido, hoje nós podemos até dizer, segundo as informações que nós temos, ou algumas comparações, nós ficamos no plano espiritual, nesse período de erraticidade, durante 30 anos, 50 anos, 80 anos. Se nós pensarmos, por exemplo, o espírito Camilo, no livro Memória de um Suicida, ele fala que ele ficou do período de 50 anos no mundo espiritual, até que ele pudesse se restabelecer daquela condição de suicida e começasse então a se reequilibrar e dar continuidade na sua evolução. Então hoje nós temos espíritos mais evoluídos, não é, daquele período, no caso da nossa própria condição, que fica durante 50, 100 anos no mundo espiritual, só desenvolvendo atividades, até que chega um momento em que a gente volta para cá para darmos continuidade nesse processo. Né? Pois é, né, Cindizinha? A gente consegue chegar nas 50, 100 encarnações, né? A partir da 1000 já fica complicado, né? Tocaniro colocou para nós, nem sabíamos o que estava acontecendo, pois éramos irracionais, exatamente. Por isso que as coisas se davam com muita rapidez naquele período. Então a gente não sabe exatamente a origem, como começou exatamente, de que modo que se incorpora, porque a pergunta que eu fiz aos espíritos, que o Francis levou para nós lá no CELD, eu coloquei assim, um cachorro, por exemplo, como acontece o processo de individualização dele para que ele se torne um humano? Isso, infelizmente, esse espírito que respondeu, de nome Fernando, né, um irmão nosso lá do mundo espiritual, isso ele não me respondeu, mas ele me propôs essa pergunta para a gente poder fazer uma análise. Até porque também para eles, de repente, até essa informação é complicada. Então eu fiquei imaginando assim, um animal, o que exatamente agrega naquele princípio inteligente para que ele se torne essa individualidade na condição humana que nós temos hoje? De que forma que ele se desenvolve? Será que é somente um animal que se torna um homem? Ou esse animal ele recebe a soma de outros elementos? Como isso acontece?
Mas o que ele colocou para nós foi exatamente isso. Isso acontece de uma forma muito gradual, de uma forma muito lenta, né? Eu vou até ler para vocês aqui, tá? Porque eu consegui traduzir, viu, Francis? Eu vou ler para vocês aqui a resposta, a pergunta e a resposta, que eu gosto de dividir isso com vocês para que vocês tenham essa visão, essa mesma visão, e acompanhem comigo o mesmo processo que eu tive, né? Pois é, eu também pensei nela, viu, André? Depois você passa para ela essas informações que a gente teve, né? Antes disso, o Arnaldo colocou para nós, né, a intelectualização da matéria torna-se necessária para que o princípio inteligente evolua intelectualmente também, né? Isso é exatamente a orientação que os espíritos trazem para nós. Então é o seguinte, a pergunta que eu fiz foi essa, deixa eu ver aqui, tentei colocar de modo bem simples, né, para que a gente obtivesse uma resposta, né? Vamos ver como é que fica aqui então. Eu coloquei assim, né? Surgiu uma dúvida, né, nos estudos desenvolvidos, né, que a gente faz aqui no Pautalk, o qual e que solicitamos, né, a vossa opinião, se assim for possível, né? Um cachorro não se torna, né, diretamente num espírito humano. De que forma então ocorre a individualização do espírito humano partindo do reino animal? Essa foi a pergunta que eu fiz. E o espírito respondeu o seguinte, né? Filho, procure ler as questões propostas por Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Elas vão de 592 a 610. Cremos que na pergunta 607 encontrarás as orientações sobre o que nos propõe. No estágio em que nos encontramos, ainda nos falta um longo caminho a percorrer para chegarmos à angelitude. Logo, isso também ocorre com os animais, né? Nós já passamos pela era que se perde na poeira dos tempos. Portanto, o processo é lento, mas progressivo. O princípio criado simples e ignorante passa pelas fases do mineral, do vegetal, para depois chegar na fase do animal e posteriormente, sob a tutela dos ministros de Deus e técnicos, nesse processo passarem em determinados mundos para a condição de humanoides e depois aos graus mais superiores de humanidade, né? Aí coloca, leia com atenção as respostas dadas às questões do Livro dos Espíritos. Ore e confie. Paz, Fernando. Então essa foi, né, a pergunta que foi feita e também depois a resposta que eles me deram, inclusive fazendo a recomendação para esse estudo, que foi o que a gente conversou agora há pouco, né? Então, assim, o que nós temos dessa fase inicial é exatamente ali uma direção para nós raciocinarmos sem termos informações conclusivas, né? A pergunta que eu fiz foi assim, que um cachorro não se transforma diretamente num ser humano. Como acontece esse processo de individualização dele, né? Coloquei um cachorro para colocar assim, um animal que mais próximo da nossa realidade, né? Mas certamente assim a gente imagina que há um momento em que ele deixa de ser animal e começa a passar por esse processo de elaboração, que a gente não sabe quanto tempo demora, se são séculos em que demora essa elaboração, se há encarnação, porque a gente pode imaginar que se nós conhecemos os humanoides aqui no nosso mundo, a gente pode imaginar quais são as espécies, que tipo de seres existem nesses mundos mais primitivos, que devem ser assim, animais completamente diferentes disso que nós conhecemos. Espécies desconhecidas, espécies estranhas, misturando alguma coisa relacionada com o animal, com o humanoide. Deve ser assim, uma coisa curiosa, mas ao mesmo tempo assustadora para nós, né, que não temos esse conhecimento. Então, né, essa foi a questão que nós apresentamos. Vamos continuar aqui então na questão 17, no item 17, que é o que a gente vai entrar agora. Porque a gente viu a origem de tudo, o começo, como o espírito se elabora, onde se elabora, quanto tempo demoraria para que ele pudesse chegar nessa condição e tudo mais. Agora a gente vai para o objetivo final.
A Cindizinha colocou, então, em tese, por exemplo, nós não fomos um cachorro, mas a junção de vários deles, é isso? Mais ou menos? Eu não diria que... Isso é naturalmente uma especulação que eu faço. Eu não diria que seriam vários animais, várias espécies que se somam, mas são atributos que são somados naquele princípio inteligente para poder fazer com que ele se elabore. Então a gente não poderia dizer que o início de cada um de nós seria necessariamente um único animal, mas seria o animal com mais outras coisas, né? Eu falo coisa, que é uma palavra que eu não gosto quando eu não sei denominar alguma coisa, então certamente eu não sei o que é. Então, assim, fica imaginando que, como eles falam, por exemplo, a respeito dos animais mais primitivos, no caso de um passarinho, no caso de um inseto, no caso de um réptil, existe ali, né, os espíritos colocam, o que foi chamado de alma-grupo. Então, na verdade, cada vez que eles desencarnam, eles voltam para uma unidade. E essa unidade, então, ela vai se separando. Então, a gente poderia imaginar assim, uma grande massa de pão. Você tira um pedacinho de pão, faz uma bola, guarda, depois esse pão volta. E esse princípio vai se elaborando, até que chega uma hora em que esse pedaço de pão sai e ele não volta mais. Aí fica aquele bolinho separado. E é esse bolinho que vai se desenvolvendo, ele vai, então, incorporando atributos, elementos que certamente está completamente fora do nosso entendimento. É algo assim de uma realidade absolutamente estranha à nossa, né, como acontece nesse princípio. Então fica aí um tema para vocês, que quando nós desencarnarmos, nós pesquisarmos sobre isso, né? Deixa eu ver aqui, o Arnaldo colocou, né, eu creio que uma forma simplista nos animamos uma personagem animal no caminho da evolução, adquirindo nessas passagens o automatismo da respiração, da fala. Seriam esses atributos, Arnaldo, eu também vejo dessa forma. Então você vai acrescentando assim um elemento mais intelectual, uma constituição orgânica um pouco mais evoluída, sei lá, né, dizer simplesmente que um animal, por exemplo, um elefante, em determinado momento se individualiza para se tornar um homem, se tornar um ser humano, até poderia ser uma lógica esse percurso, mas ainda assim a gente tem uma certa resistência de imaginar que nós somos um elefante, porque do contrário eu poderia colocar assim, qual é o animal que eu fui? Na verdade não é qual é o animal que eu fui, né, mas de que forma que o meu princípio inteligente se desenvolveu, por quais espécies eu evoluí, né, qual é a espécie que espiritualmente, entre os animais, o reino animal, qual espécie seria mais evoluída, ou mais compatível com o ser humano. Então, de repente, de um cachorro eu precisaria evoluir para chegar num primata. Desse primata eu já começo a desenvolver certas habilidades, a andar sobre duas pernas, né, e começar a ter as mãos para poder manipular, começar a ter um comportamento diferente na selva, no mato. Então eu acho que as espécies vão evoluindo dentro delas próprias para poder chegar nessa condição de humanoide, porque aí de humanoide definitivamente já é o próprio indivíduo, né? Pode me dizer se tenho a câmera de telefone ligada? Não, está tudo desligado, Fernanda, né? Mesmo não estou vendo nada aqui não. André colocou, na Mocidade Espírita esse assunto está dando pela manga, né? Em qualquer lugar, André, não é só em Mocidade não, isso aí é debate caloroso, inclusive, dependendo das pessoas que estão participando, em debates de classes de estudo mesmo. Porque, na verdade, todo mundo fica pensando assim, né? Cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua visão, mas, na verdade, a gente faz uma especulação. E dessa especulação, a gente vai chegando ali às nossas conclusões, tirando aquilo que a gente considera mais absurdo, ficando com aquilo que parece ser mais lógico. Então, na verdade, a gente vai, por exclusão, tirando aquilo que para nós é fantasioso, né? Deixa eu ver aqui. Arnaldo colocou, né, estou procurando uma fala do Dr. Inácio Ferreira, que cita na Gênese o elo perdido, através da fertilização in vitro feita nos macacos, né? Depois da pesquisa posso enviar para os amigos por e-mail. Se você encontrar, Arnaldo, fala para nós, que seria bem interessante a gente pesquisar um pouquinho mais sobre esse assunto. Vamos em frente então. No 17, saindo dessa fase inicial, a gente chega depois na fase do objetivo final, né? Antes disso, o Décio colocou, os espíritos encarregados dos estágios desse princípio inteligente, de cada reino dos diferentes estágios, definem o estágio seguinte, que o mesmo encarnará nesse processo evolutivo, até chegar ao reino nominal, né? Seria esse processo.
né, Décio? Nós temos ali, isso foi uma outra resposta que eu obtive também, nós temos grupos de espíritos responsáveis pela condução desses princípios inteligentes. São eles que, através da atração automática, fazem com que alguns animais, a maioria dos animais, principalmente os selvagens, reencarnem imediatamente, enquanto outros passam por um processo de elaboração, de afetividade, de intelectualidade, né? Então, até mesmo essa questão de moralidade nos espíritos, nos animais, até que ponto os animais têm consciência do que estão fazendo? Porque disseram assim, tem animal que ele é perverso. Já viram cenas assim, por exemplo, que tem animais que demonstram uma perversidade além do seu instinto agressivo. E fazendo essa análise dessa perversidade, a gente se pergunta, isso é um atributo moral a ser julgado ou é simplesmente um outro tipo de instinto que está sendo apresentado? Tem animal que é generoso, que demonstra nessas imagens que a gente chega, né, de ver um animal que tenta socorrer um outro, um animal que tenta proteger um outro que é mais frágil, um outro que é mais agressivo. Então a gente começa a ver, ele talvez fosse os rudimentos da moralidade que começa a aparecer. E aí então, para depois, quando a consciência se desenvolver, esses atributos começam a evoluir com mais rapidez, digamos assim. Arnaldo colocou, nesse intermédio é necessário pesquisar o reino dos elementais, que antecede o reino animal. Concordo com você, Arnaldo, concordo sim. Tá? Os elementais também seriam, segundo o próprio livro, a Revista Espírita, nós temos ali, eu não me lembro se é na edição de 59 ou 60, o espírito fala, o Kardec apresenta um artigo de um espírito responsável pelos vegetais, pelas flores. E nesses aí ele fala que muitos espíritos que saem dessa fase primitiva do mundo animal começam então a adquirir uma nova capacidade através do exercício dessa função dos elementais. Que é exatamente esse nome, né? O elemental significa aquilo que é o primitivo, aquilo que é o primeiro, aquilo que é o inicial. De repente essa fase dos elementais seria exatamente ali essa fase de transição entre um e outro. Então a gente vê que são informações que a gente vai somando para constituir uma linha de raciocínio. Se de repente aparecer uma situação nova, em que a gente diz assim, olha, apaga tudo que você discutiu até agora, que vocês ouviram, que vocês conversaram, e começa a pensar diferente. Se não aparecer nada que vá modificar completamente o nosso modo de pensar, a princípio eu acho que esse é o caminho mais lógico para a gente poder seguir sim. André colocou, né, já outros animais são usados em tratamento com crianças especiais. São vários casos, né, a gente vê na própria relação com os seres humanos, nós temos, né, animais que demonstram uma afetividade muito grande, animais que prestam serviço para a nossa sociedade. Tem essa questão do sofrimento dos animais, por que alguns animais sofrem e outros não. Então são temas assim que a gente deveria se debruçar em cima dele durante muito tempo para a gente poder chegar a alguma conclusão. Né? Bom, vamos lá, item 17. O objetivo final de todos os espíritos é de atingir a perfeição da qual é suscetível a criatura. O resultado dessa perfeição é a alegria da felicidade suprema, que é a consequência e a qual chegam mais ou menos prontamente, segundo o uso que fazem do seu livre-arbítrio. Já saímos daquela fase primitiva, já entramos na fase do desenvolvimento. Muita gente pergunta assim, né, por que nós fomos criados? Por que o homem existe? É uma pergunta enigmática, que atinge todas as filosofias espiritualistas, já que aqueles que são céticos acreditam que nós fomos criados simplesmente como um acaso, né, pelo efeito das leis físicas, biológicas e químicas da nossa natureza. Mas para nós a gente vai um pouco além, a gente sai da matéria e começa a pensar por que nós somos criados. Só para complementar, no item 18, Kardec coloca, depois a gente volta para o 17, Kardec coloca assim que os espíritos são agentes do poder divino, constituem a força inteligente da natureza e concorrem para a execução das visões do Criador, para a manutenção da harmonia geral do universo e das leis imutáveis da criação. Então, na verdade, nós, como princípios inteligentes, temos a função de transformar a matéria. Temos a função de interagir com a matéria para que ela também possa se desenvolver. Como no Livro dos Espíritos, tem uma passagem que fala que muitos seres são criados na natureza e eles agem
com tal automatismo que eles não têm compreensão de que eles fazem parte também desse mecanismo evolutivo. Aí citou, por exemplo, os corais. Os corais se desenvolvem nos mares, na natureza e tudo mais, e eles simplesmente se desenvolvem no automatismo, mas não sabem que a presença deles naqueles rochedos, naqueles locais, contribuem para a evolução, como sendo, por exemplo, fontes de alimentos, como sendo proteção para determinados meio ambientes e tudo mais. Então, esse automatismo que esses animais vivem para aquela função, muitas vezes não, né? Nós também, para essa harmonia do universo, nós contribuímos para o desenvolvimento de todo, para a harmonia de todo esse sistema, e nós não sabemos como fazer isso. Porque a gente nasce, a gente pensa, a gente transforma, a gente se reproduz, a gente se desenvolve emocionalmente, moralmente, intelectualmente, depois desencarna e continua nesse processo. E a gente faz parte de um ciclo, é como se nós fôssemos um parafuso no meio de uma grande máquina, e a gente acha que o parafuso está abafando, né? Mas mal sabia ele que essa máquina faz ali trabalha com processos extremamente complexos que o parafuso nem faz ideia. Ele acha que a função fundamental dele ali é segurar uma plaquinha. Mal sabia ele que a máquina toda produz e transforma e cria coisas que ele nem imagina. Então nós, como agentes desse poder divino, ainda estamos nesse estágio ainda primitivo, ainda inferior. Agora, se nós pegarmos esses espíritos mais evoluídos, como esses espíritos na condição crística, que é o que a gente chama de espíritos puros, a gente pode imaginar que essas consciências do universo, essas sim sabem o que estão fazendo. Porque aí nós temos governadores de mundos, governadores de sistemas, governadores de galáxias. Dá para imaginar o tamanho de um espírito, tamanho no sentido de evolução, de um espírito que comanda uma galáxia? Ou do grupo de espíritos, né, que a gente pode imaginar um colegiado de espíritos, que são responsáveis, por exemplo, pela Via Láctea, que tem mais de 100 bilhões de mundos, de estrelas, e em cada parte com mais de 100 bilhões de não sei o quê. Dá para imaginar o tamanho desses espíritos para chegarem nessa condição? Esses sim são realmente aqueles que coordenam o desenvolvimento. Os demais seres da criação, principalmente aqueles que estão na nossa condição, são simplesmente instrumentos de transformação e que também vai alcançar essa evolução. Arnaldo colocou, né, exatamente nessa força da natureza influem os elementais de acordo com as orientações dos espíritos encarregados de orientá-los. Né? O Livro dos Espíritos fala sobre isso também. Então, voltando um pouquinho. Então, sabendo a princípio que nós somos agentes desse poder divino, que Kardec chama, que nós fazemos parte de uma força inteligente da natureza, mais uma vez aqui, item 18. Os espíritos são agentes do poder divino, constituem a força inteligente da natureza e concorrem para a execução das visões do Criador para a manutenção da harmonia geral do universo e das leis imutáveis da criação. Esse item 18 do livro Obras Póstumas talvez seja a resposta mais objetiva e mais clara, perguntando para que nós existimos, não por quê. Né? Qual é a nossa função, já que nós existimos? Talvez essa seja a resposta mais clara que eu já tenha lido sobre para que nós existimos. Agora, por que nós somos criados? Aí nós vamos dizer assim, bom, nós somos criados para a manutenção da harmonia geral do universo. Aí a gente perguntaria, mas por que o universo foi criado? Aí já é aquela pergunta que a gente dá um tapinha nas costas e fala, vai comer uma pizza, toma um guaraná e fica quieto. Porque a gente não tem condições de responder ainda, não tem condições de pensar sobre isso, porque está muito além do nosso conhecimento. Mas voltando aqui para o item número 17, o objetivo final de todos os espíritos é de atingir a perfeição da qual é suscetível a criatura. Então a gente fala da perfeição. Então nós temos, né, como já conversamos, a perfeição vista de dois aspectos, na sua condição relativa e na sua condição absoluta. A perfeição absoluta é Deus. Se nós tivéssemos a perfeição absoluta, nós seríamos tão perfeitos quanto Deus, então também nós seríamos deuses, e Deus deixaria de ser a inteligência suprema, a causa primeira do universo. Então, no caso, nós temos ali a nossa perfeição relativa. Então, como criaturas, nós podemos alcançar essa condição. E aqui continua, o resultado dessa perfeição é a alegria da felicidade suprema, que é a consequência e a qual chegam mais ou menos prontamente, segundo o uso que fazem do seu livre-arbítrio. Então, nesse caso, falando sobre o que nós podemos alcançar, que é a alegria da felicidade suprema,
Essa felicidade suprema é algo também que nós desconhecemos. O que nós sabemos é a satisfação, o conforto, o prazer, a alegria e a felicidade. O próprio Jesus falou sobre isso dentro dos seus esclarecimentos, dos seus ensinos. Mas a gente vai além, entendendo realmente que quando se fala em felicidade, nós falamos de um indivíduo vivendo em plena harmonia com o pensamento divino. Nós somos seres aqui nesse mundo que vivem envoltos em tantos conflitos que a gente já conversou sobre isso, né, de conflitos emocionais, conflitos afetivos, conflitos provocados por frustrações, por aquilo que nós não podemos ter, que nós não podemos conseguir. Semana retrasada eu fiz um estudo na Sara Espiritismo Net Jovem, de sexta-feira à noite. Fui escalado, né? Toda primeira sexta-feira do mês eu estou escalado para fazer esse estudo. E o objetivo é falar sobre, para jovens, numa linguagem de jovens, falar sobre a saúde plena. Então, para falar de saúde plena, foi necessário desmembrar e falar sobre os nossos aspectos, né? Social, biológico, psicológico, espiritual, espírita, né? Então, nesses 5 aspectos, eu fui abordando, mostrando a dificuldade que nós temos, que a nossa saúde é falha, que a nossa saúde ainda é muito frágil e sofre muitas agressões do meio pela nossa alimentação, pelo nosso comportamento e tudo mais, pelas substâncias que nós ingerimos ou deixamos de ingerir e tal. Falei sobre a questão emocional, quantos conflitos emocionais nós temos por tudo aquilo que a vida nos oferece e nos provoca. É uma situação financeira difícil, uma situação religiosa conflituosa, um relacionamento afetivo problemático, uma questão social onde eu não sou aceito. Então, tudo isso que vai nos influenciando e nos afetando provoca em nós esse desequilíbrio. Então, quando nós falamos sobre felicidade suprema, dá para imaginar a distância que nós nos encontramos ainda dessa condição. E conflito certamente não falta, né, nega? Arnaldo colocou: nossa evolução ocorre quando no decorrer da mesma vamos fazendo a leitura da memória de Deus, já que o universo é a criação do pensamento dele. E essa leitura acontece com a evolução do intelecto e com melhor entendimento com a evolução moral. Né? Eu acredito assim que a evolução moral vai nos aproximando e o intelecto vai nos dando a compreensão. Então, essa dupla evolução que nós vamos adquirindo é que vai fazendo com que nós nos aproximemos desse pensamento divino. Vivamos assim em harmonia perfeita com esse pensamento divino que rege o universo. Né? Tá joia, então, André. Vamos ver se o tema é agradável para ela. Então aqui no item 18 agora, né? E falou aqui em cima também, né? Ó, nesse item 17, felicidade suprema, que é a consequência e a qual chegam, né? Ou seja, a felicidade suprema é uma consequência da evolução, e a qual chegam mais ou menos prontamente, segundo o uso que fazem do seu livre-arbítrio. Então a gente vê que a nossa evolução ela é impulsionada pela força das circunstâncias, a própria natureza tem ali o seu mecanismo para nos impulsionar essa evolução, mas nós temos também o nosso livre-arbítrio, em que nós podemos acelerar ou retardar a nossa evolução. É aí que entra então, né, aquele pensamento comum dentro do meio espírita, que diz assim que nós nos aproximamos pelo amor ou pela dor, ou seja, nós evoluímos pelo amor ou pela dor. Pelo amor quando nós temos consciência, pela dor quando nós criamos resistência. E aí, então eu evoco aquela minha frase de cabeceira, que diz assim, né, que o destino conduz aquele que o aceita e arrasta aquele que o nega. Então esse arrastamento é a nossa resistência, essa condução é a nossa aceitação e a nossa participação efetiva nesse processo evolutivo. Fazemos as melhores escolhas, trabalhamos para alcançar esse objetivo. Enquanto que a resistência significa a nossa nulidade diante desse processo. Eu prefiro viver aqui nesse mundo, o que só me interessa a ele, o que me interessa são os prazeres do mundo, etc. e tal. 19 agora, no 18 fala que os espíritos são agentes do poder divino e constituem a força e inteligência da natureza e concorrem para a execução das visões do Criador para a manutenção da harmonia geral do universo e das leis imutáveis da criação. No item 19 agora, dando continuidade nesse pensamento, para concorrer como agentes do poder divino
na obra dos mundos materiais, os espíritos revestem temporariamente um corpo material. Essa observação é interessante porque quando a gente fala em concorrermos para a harmonia geral do universo, a gente fica imaginando que o universo se resume naquilo que nós vivemos hoje. Ou seja, nós estamos encarnados, estamos aqui na nossa casa, no nosso trabalho, resolvendo a nossa vida, fazendo as nossas atividades e tudo mais. Mas aqui o que Kardec coloca é assim, ó, para concorrer como agentes do poder divino na obra dos mundos materiais, os espíritos revestem temporariamente um corpo material. Ou seja, nós podemos concorrer para a harmonia do universo nesse campo das energias e dessa matéria sutil que nos envolve, como podemos interagir também com a matéria bruta, que é exatamente através dessa matéria bruta que surgem, né, os seres que vão alcançar essa condição que nós temos hoje, nos reinos inferiores, onde nós temos ali o mineral, né, que desenvolve ali as energias de atração, né, as forças de atração. Depois nós temos os vegetais. Antes disso, né, dentro daquela classificação taxonômica, nós temos lá embaixo, né, os vírus como sendo os seres mais primitivos. Depois vem as moneras, né, que são aqueles seres unicelulares. Depois nós temos ali as protistas. Depois vemos os fungos, vemos os vegetais, depois os animais, e nesses animais a gente tem ali, né, a família, né, o gênero humano. Então, e depois, partindo daí, nós entramos no mundo espiritual. Aí começamos então a alcançar as condições mais elevadas do espírito. Então, para chegarmos aqui no mundo material, há a necessidade de nós nos revestirmos temporariamente de um corpo material. E é aí que entra, viu, Lívia, aquela questão do espírito, do perispírito e da matéria. O perispírito faz parte dessa constituição do espírito, a matéria é o seu corpo temporário, e a partir do momento em que ele se desfaz do corpo temporário, ele começa então a evoluir no mundo espiritual e o seu perispírito vai sofrendo transformações, mas que jamais deixa de existir, como a gente conversou na sexta-feira no nosso tema livre. E continua aqui ainda nesse mesmo item 19. Os espíritos encarnados constituem a humanidade. A alma do homem é um espírito encarnado. E Kardec faz aqui uma diferenciação didática sobre o que é o espírito, o que é a alma. Então ele chama que a alma é o espírito quando está encarnado. Quando ele desencarna, ele volta a ser o espírito. Então, na verdade, o espírito é sempre o espírito, a alma pode ser sempre alma, e é tudo uma questão de linguagem. Se nós pegarmos, por exemplo, nas igrejas tradicionais, nós temos que a palavra alma significa o indivíduo que morreu. Ele morre fisicamente, e depois ele, como uma alma, ele vai então em busca do seu destino. Então essa questão de alma, de espírito, tudo depende da escola que está sendo trabalhada, né? Assim como nós temos a linguagem, né, Ana? Quando se fala da linguagem, por exemplo, entre Brasil e Portugal, temos algumas expressões em Portugal que é diferente aqui no Brasil e vice-versa. Isso por quê? Questão de cultura, questão regional, questão de tradições e tudo mais, né? Em termos de religião é a mesma coisa também. No item número 20, a vida espiritual é a vida normal do espírito. Ela é eterna. A vida corporal é transitória e passageira. É apenas um instante na eternidade. Aqui a gente volta lá para aquela questão número 15, quando se fala sobre a origem do espírito. Então a gente lembra que a vida normal do espírito é a vida espiritual. E na verdade, a vida espiritual ela é a realidade para todos os seres, todos os princípios vivos do universo. Se nós pegarmos uma bactéria, ela não nasce na matéria, mas ela é semeada do mundo espiritual para poder florescer aqui na matéria. Aí a gente já começa a dar mais um nozinho na nossa cabeça, mas a gente lembra sempre que os espíritos dizem no Livro dos Espíritos, lá no começo, que se o mundo material deixasse de existir, o mundo espiritual continuaria evoluindo, dentro de processos diferentes, mas ele continuaria. Agora, se o mundo espiritual deixasse de existir, não haveria vida. Não haveria vida em qualquer grau. Isso porque quando nós falamos sobre princípio vital, que é aquilo que faz o ser ficar vivo, nós temos algo que faz com que essas criaturas se desenvolvam, se reproduzam. Porque a gente lembra, né, que o significado de vida, dentro da biologia ele tem um significado, dentro da filosofia ele tem outro significado. Então nós podemos, na biologia, por exemplo, o que é vida? O que é um ser vivo? Como é que nós podemos classificar um ser vivo? É todo aquele ser que nasce, cresce,
se alimenta, se reproduz e depois morre. Tudo aquilo que nós imaginamos, desde um vírus que se reproduz, até um ser humano que se reproduz, tudo isso constitui um ser vivo, nos seus mais variados graus de evolução. Então a gente lembra que o que anima esses seres vivos é exatamente ali princípios que estão vivos. Não poderíamos chamar de princípios inteligentes, né? Porque nesses mais inferiores o princípio inteligente provavelmente ainda não existe. Então, mas são esses princípios que vieram do mundo espiritual para o mundo material. E não simplesmente um efeito da natureza, um acidente da natureza, porque hoje os ateus falam isso, cientistas principalmente, né? Que o homem nada mais é do que um acidente da natureza. Que por acaso algumas proteínas começaram a se formar, de repente as proteínas, sofrendo ali uma determinada transformação, criaram os genes, e a partir desses genes começaram então a criar esse ser vivo. Então a gente vê que exatamente o mundo espiritual é a origem de tudo. Para nós em especial, que é o que interessa agora, ele é para nós também a nossa realidade. Porque muita gente pensa assim, né? Não, porque é aqui que eu vivo, esse é meu mundo, é aqui que eu preciso concentrar a minha atenção, aplicar os meus esforços. Só que na verdade quando a gente diz assim, olha, então se preocupa mais com o seu espírito do que com a sua matéria, porque quando você morrer você não vai levar nada daqui. Que é exatamente a frase, né, que o pensamento provocativo que existe hoje, né? Quando você desencarnar você não vai levar nada. Aí vem aquelas frases, né, mais irônicas, né, que diz assim que a gente nunca vê caminhão de mudança acompanhando o cortejo fúnebre, caixão não tem gaveta, e entre outros, né? Exatamente porque o espírito, quando ele se liberta da matéria, ele deixa de desfrutar de tudo aquilo que ele possuía como matéria. Mas só que se ele valoriza demais essa matéria, ele sofre exatamente porque ele fica ligado a ela sem poder desfrutar. Então essa ideia de que a vida espiritual é a vida normal do espírito, e que ela é eterna, e que a vida corporal é transitória, para nós é fundamental esse pensamento. Porque aí então a gente começa a dissipar um pouco mais de dentro de nós o egoísmo, começamos a valorizar muito mais a fraternidade, o amor, não o amor piegas que nós vemos hoje, esse amor passional, o amor interesseiro, mas a gente fala no amor universal, que é algo que a gente ainda está aprendendo a conhecer. Jesus veio aqui e trouxe, né, um exemplo mais próximo daquela realidade através do seu próprio comportamento. Arnaldo colocou, estava lendo a Gênese, item hipótese sobre a origem do corpo humano, fala sobre o elo perdido. Né? Vou seguir o raciocínio do Dr. Inácio e dar uma aclarada com lógica, e com outra oportunidade envio para análise e estudos. Né? Kardec fala sobre hipóteses, mas a ciência trabalha com hipóteses, correto? Eu já participei de um debate certa vez, Arnaldo, exatamente em cima desse tema, tá, do livro Gênese, quando Kardec faz algumas proposições. Então ele tem uma passagem em que ele sugere o seguinte, que a título de hipótese, naturalmente, né, seria possível que um espírito na condição humana reencarne no corpo de um macaco para auxiliar na evolução daquela matéria, digamos assim. Só que nesse debate, o que a pessoa com quem eu debatia, também uma pessoa que estuda muito, defendia que essa era uma possibilidade. E eu apresentei um seguinte contra-argumento. Eu disse assim, na época de Kardec, como a gente já discutiu e como a gente já conversou aqui no início do nosso estudo, não se conhecia ainda aqueles reinos intermediários dos hominais. Ou seja, em vez de um espírito humano reencarnar num macaco, é mais interessante fazer com que o macaco evolua para essas espécies intermediárias até alcançar a condição, sair da condição de humanoide para chegar na condição humana. Então a hipótese de Kardec, essa minha visão, ela já foi superada pelas novas descobertas da ciência, trazendo para nós esses novos reinos. Então seria muito mais lógico você imaginar que de um macaco, supondo naturalmente, né? De um macaco não, né? De um primata, que de um primata aquele princípio inteligente evolua para ocupar uma condição de um primata mais evoluído, depois passar para a condição de humanoide primitivo, humanoide intermediário, humanoide mais evoluído, para depois chegar na condição humana. Então Kardec não tinha conhecimento, devido à limitação da ciência da época, desses reinos intermediários. E a partir do momento em que houve essa descoberta, trouxe uma revolução, porque exatamente esse elo perdido que Kardec trazia como hipótese era baseado apenas no reino animal e apenas no reino hominal, mas não no reino humanoide. O reino humanoide veio depois,
fomos nós que conhecemos pela nossa ciência. Na época daquela ciência não havia esse conhecimento ainda, né? A nega colocou, né, já que o espírito não estaciona, exatamente, né, ele está sempre em processo evolutivo. O Arnaldo colocou, Kardec fala sobre a vestimenta do macaco. Acredito que isso trabalha em forma espetacular, né, na intelectualização da matéria. Corpo físico, entende? Mas vou me debruçar sobre isso. Não entendi, né? Só que assim, quando a gente fala sobre um ser humano encarnar numa vestimenta de macaco, é mais interessante a gente pensar naqueles espíritos ou naqueles princípios inteligentes que fazem parte desse reino intermediário. Ou seja, imagina, por exemplo, o espírito daquele humanoide, Lucy, que foi descoberto na África. Né, a gente lembra, né, que Lucy foi o nome dado pelo arqueólogo, porque ele estava ouvindo a música dos Beatles, né, Lucy and the Sky with Diamonds, né? Então, aquele princípio inteligente, daquele que era mais ou menos de 1,5 metro de altura, tinha aquela aparência de um macaco que andava em pé, que foi inclusive, né, a Lucy foi o esqueleto mais completo que foi descoberto. Então a gente imagina que esse princípio inteligente, naquela condição, ajudaria na evolução da matéria do macaco, da matéria partindo do macaco. E não necessariamente um espírito humano faria esse papel. Então, enquanto Kardec procurava mais uma vez aquele elo perdido, na verdade essa resposta veio com as descobertas da ciência desses humanoides que foram descobertos entre essas duas espécies. Então, assim, quando você lê somente a Gênese, sem considerar as descobertas da arqueologia, da antropologia, da biologia e tudo mais, a gente vai ficar assim, que realmente um espírito humano pode descer, entre aspas, à condição de um macaco. Mas e aqueles seres intermediários que não foram considerados por falta de conhecimento da ciência da época? E é aí que está a diferença, né? Eu falo da Luzia, minha esposa não quer nem ouvir falar, né? O nome dela, pois é, né? É Lúcia, né? É Lucy, felizmente, né? Não é Luzia, coitado. Né? Então a gente vê assim que o que a ciência vai apresentando para nós vai preenchendo algumas lacunas, que no caso a Gênese, porque é fundamental, porque a discussão girava exatamente em torno disso, né? Esse colega ele dizia o seguinte, que não porque aquilo que Kardec falou era uma verdade, e dentro do espiritismo, né, dentro da doutrina espírita, aquilo era uma realidade. E a minha proposta era exatamente o contrário. Eu falei, alto lá. O livro A Gênese, nesse caso, ele é a visão científica do espiritismo. E ciência é uma só. Não existe a ciência sob a ótica espírita e a ciência sob a visão do mundo. O próprio Kardec diz que quando a ciência apresentasse alguma coisa nova, o espiritismo ou se adaptaria, ou evoluiria acompanhando a ciência, ou mudaria a sua visão. Então, quando se fala sobre o livro Gênese, você fala de ciência, você fala de visão científica da época. Por isso que é um livro que, embora a Betinha adore estudar, esse é um livro que eu não gosto, porque se eu fosse estudar esse livro, eu preferiria pegar o índice da Gênese e começar a colocar do meu lado meus livros de ciência. Você quer falar sobre uranografia? Eu pego meu livro de astronomia. Você quer falar sobre a criação do planeta? Eu pego meu livro de geologia. Você quer falar sobre a evolução do espírito, a evolução do corpo humano? Eu pego meu livro de biologia. Porque, na verdade, você está lidando com um livro que, para a época, era um estouro. As pessoas abriam assim e falavam assim, nossa, esse livro é o máximo, ele fala de tudo. Nós estamos apenas 150 anos depois dele. E hoje você acha livros que são mais interessantes nas livrarias do shopping center. Então, assim, quando você pega o livro A Gênese, você não fala sobre uma visão espírita do mundo. Na verdade, o que Kardec propõe é a visão da ciência para poder complementar aquilo que o espiritismo estuda. Então, tudo aquilo que você vê do livro Gênese, em termos de informações científicas, você tem a necessidade de atualizar. Porque do contrário você vai continuar acreditando. Dois aspectos que eu já conversei com vocês aqui do livro Gênese, por exemplo. Eles diziam, Kardec propunha, a título de hipótese, que as infecções aconteciam pelo ar. A doença como um elemento, não a doença como resultado de uma alteração do organismo por um micro-organismo, por uma bactéria, um vírus, um fungo ou qualquer coisa assim. Um protozoário, seja lá o que for. Mas ele dizia que a doença transmitia, se propagava de um corpo para outro pelo ar. Exatamente porque naquela época não sabia da existência dos micro-organismos.
Sabin, que era contemporâneo de Kardec, através dos seus estudos, descobriu que havia micro-organismos. Porque até então o microscópio não era adequado para aquela época e tudo mais. Né? Exatamente pós-Idade Média. Agora, um outro caso de astronomia, por exemplo. Né? De astronomia, Kardec apresentava a seguinte hipótese, que se um cometa viesse em direção à Terra, não aconteceria nada. Porque o cometa nada mais é do que uma bola de gás. Só que, na verdade, nós sabemos hoje que o cometa ele tem um núcleo sólido, formado por gelo e muitas vezes até rochas. E que se chocasse com o nosso planeta seria uma catástrofe. Mas para a época, para o século XVIII, quando eles olhavam com um telescópio, que é aquele telescópio, né, primitivo para a época, eles viam apenas uma bola de fumaça voando no espaço. Então ele dizia, dá uma procurada nessa parte que você vai encontrar em uranografia, quando fala sobre cometas, meteoros, uma coisa assim. Então ele traz essa proposta. E a lei mais avançada da ciência que Kardec apresenta é a lei da flutuação dos corpos sólidos, que são mais pesados que o ar, ou seja, para ele, a tecnologia mais avançada eram os balões. Não se conhecia a ciência aeronáutica, não se conhecia a lei de aerodinâmica, não se conhecia a astronáutica, não se conhecia a astrofísica. Olha quanta coisa surgiu de ciências. Então se você falar assim, não, aqui no livro A Gênese eu sei de tudo, você sabe tudo para o século XIX. Para o século XX você já ficou para trás, para o século XXI então você já foi faz tempo. Então por isso que a gente pensa sempre, a ciência, na visão espírita, não pode diferenciar da ciência do jeito que ela é. Como Kardec diz, a ciência fala de tudo aquilo que diz respeito às leis relacionadas com o mundo material. Agora, quando fala do mundo espiritual, aí a ciência não pode se pronunciar. Ele fala isso no livro O que é o Espiritismo. Porque quando se fala do mundo espiritual, nada do que a ciência aborda entra nesse campo. Então o Espiritismo tem condições, através dessa sua metodologia científica, apresentar o mundo espiritual para o nosso planeta hoje. Agora a ciência ela não pode dizer que sim, não pode dizer que não, porque ela não tem condições de adentrar nesse mundo. Então nesse debate todo a gente ficou assim, ele defendia essa parte de que a Gênese estava certa porque é um livro doutrinário, e eu dizia, não, a Gênese não é um livro doutrinário, ela é um livro de ciências. Ela pode abordar a ciência espírita, falando do mundo espiritual no caso dos fluidos, mas ela pode falar da ciência material, que tem que acompanhar a ciência material. Né? Deixa eu ver aqui, fique bem entendido que aqui unicamente se trata de uma hipótese, de modo algum posta como princípio, mas apresentada apenas para mostrar que a origem do corpo nada prejudica o espírito, que é o principal, que a semelhança do corpo do homem com o do macaco não implica paridade entre o seu espírito e do macaco. Essa passagem da Gênese é exatamente ali que ele coloca, porque quando ele fala sobre essa questão, a hipótese para falar sobre a origem do homem e a origem do macaco, como eu falei para vocês, é porque não havia ainda aquela descoberta das espécies intermediárias. Acrescenta um item falando sobre esses humanoides, que você vai ver como isso vai ficar mais encaixado. Né? E aí, nesse caso, quando ele fala sobre essa semelhança entre o homem e o macaco, e a paridade entre o seu espírito, né? Não, eu entendi, tranquilo. Quando ele fala sobre isso, a preocupação dele era exatamente justificar para o pensamento da época, para aquele pensamento, a ideia de que o fato do homem descender dessas espécies primitivas não tira o seu mérito, porque a religião dizia que Deus criou o homem perfeito. Então, na verdade, esse argumento que ele apresentou era exatamente ali um debate que ele tinha com a própria igreja da época. Porque quando Darwin propôs isso, a gente lembra que ele era anglicano, quando Darwin propôs o seu livro A Origem das Espécies para a sociedade, ele foi excomungado da igreja dele. Então ele falou assim, paciência, mas eu não posso negar aquilo que eu vi. Então, quando ele sofreu esse banimento da sua igreja, essa excomunhão era exatamente o que Kardec colocava. Quando ele trazia essa análise da evolução, naturalmente baseado também naquilo que Darwin colocava, já que eles eram contemporâneos, né? Darwin trouxe a origem das espécies, foi, se eu não me engano, em 1859, 1860, 3 anos depois do Livro dos Espíritos. Então nós tivemos ali 2 obras que revolucionaram o pensamento da época.
Só que assim, infelizmente, Arnaldo, eu não li nada dizendo que Kardec tenha se correspondido com ele. Porque se eles tivessem tomado um chá junto, aquele chá inglês das 5, para falar sobre isso, a gente teria assim coisa saindo faísca. O mundo ficaria completamente desorientado. Porque os dois trocariam muitas ideias interessantes, apresentariam novas propostas, né? Então, infelizmente, assim. A Miriam colocou, né, o espírito Galileu que ajuda Kardec mesmo disse que muita coisa será atualizada, que nem ele tem condições de explicar tudo. 59, né, Dudu? Obrigado. Acertei por ali, né? Então, a gente vê, né, que Galileu fala sobre isso, ele apresenta as teorias da época, mas sabemos que muita coisa vai evoluir. E até mesmo hoje, os livros de ciências que a gente tem, daqui a uma década, por exemplo, a gente vai ter muita coisa mudando, naturalmente, não naquilo que é a essência básica da nossa ciência. Porque as leis da física, digamos assim, as leis da física bruta, elas já foram definidas, estudadas, não tem mais o que mudar. Você tem termodinâmica, você tem a cinesiologia, você tem a parte de luz e som. Isso são teorias que os livros de ciências trazem, que não vai ser alterado. Agora, quando você pega um livro de genética, ou as aplicações dessas leis em outras condições, isso são novidades que vão chegando. Então a gente já conseguiu destrinchar aquilo que era o básico. A lei da gravidade que Newton descobriu, essa força da gravidade que para eles era uma novidade, para nós hoje é uma rotina. Inclusive nós utilizamos equipamentos para poder burlar essa lei da gravidade, como é o caso, por exemplo, da própria aerodinâmica. Os aviões voam contra a lei da gravidade. Então nós descobrimos meios de quebrar essa lei. E ela foi descoberta naquele período. Então hoje nós estamos desenvolvendo agora aquilo que a gente pode chamar de ciência mais fina. Aquilo que são os pequenos detalhes. Isso vai ser alterado, sem dúvida nenhuma. Né? Meus amigos, fechamos por aqui então esse nosso bate-papo. A gente parou aqui no item número 20. Tá? Na próxima item 21 a gente vai falar sobre as encarnações e reencarnações e a evolução do espírito através desse processo. Né? Então, tudo aquilo que a gente conversou hoje, né, um debate foi bem interessante, o nosso debate hoje, trazendo exatamente essa visão de como seria a origem de tudo, quais são as informações que a gente tem, quais são as linhas de raciocínio que a gente pode seguir para tentar entender esse começo de tudo, mas para nós vai ficar ainda muito limitado, vai ficar tudo ainda dentro dessa limitação, através ainda de... Né? Eu fiz essa pergunta para esse espírito, mas se eu pudesse perguntar para mais 10 espíritos, eu perguntaria. Para que cada um desse a sua visão e a gente pudesse encaixar as pecinhas do quebra-cabeça que faltam ainda. Né? Então seria mais ou menos assim, que a gente tem um grande quebra-cabeça, a gente conseguiu montar o miolo dele, mas a gente não consegue montar as bordas. Aí cada pergunta que chega, cada resposta que chega, cada comentário, a gente vai encaixando uma pecinha nessas bordas, até a gente montar ali a figura completa. Quem sabe um dia a gente consegue ainda nessa encarnação. Né? O Tocaneiro colocou, né, seria o caso de ver a opinião de cada. Foi o que Kardec fez, né? Eu fiz isso num outro trabalho, hoje eu estou com essa resposta. Se tiver oportunidade eu mando essa pergunta mesmo para outros espíritos também, quem sabe. A gente vai ter agora, né, Francis, no começo do mês de junho, uma reunião com Kai Barchutel, né? Quem sabe eu boto lá também essa pergunta para que ele responda, para complementar aquilo que a gente analisou. Quem sabe, né? Mas o bom, nega, não é só debate produtivo, né? É um debate em que a gente, em vez da gente se distanciar cada vez mais um do outro, a gente vai se aproximando, exatamente porque, né, as nossas opiniões vão se juntando, vão se complementando, vão se corrigindo, isso é que é bacana. Né? Não tem coisa melhor para um estudo do que um resultado como esse que a gente acaba adquirindo. Muito bem, chega, né? Vamos dar uma acalmada agora, depois vocês vão lá tomar um chá de camomila para dar uma acalmada nos neurônios. Toma uma água fresquinha para quem está no calor, uma água de coco. E amanhã a gente volta para darmos continuidade no nosso estudo. Né? Lembrando que amanhã a gente vai falar sobre a suspensão da mediunidade. A gente fez um estudo sobre a mudança de caligrafia na psicografia. Foi um estudo bem legal. A gente estava com material bem interessante. Para quem puder, né, acompanhar esse estudo, dá uma chegadinha lá no áudio que o Dudu vai postar, do estudo de segunda-feira, do dia 20, de ontem, e amanhã a gente vai falar sobre suspensão da mediunidade. Né? Eu vou passar para o nosso amigo Décio, que vai fazer um encerramento para nós, e daqui a pouquinho a gente volta para dar os recadinhos para vocês. Você pode subir, Décio?
podendo eu passo para você, beleza? Então, passando para você. Filhinha, você vai querer falar alguma coisa depois aqui na sala para o pessoal?